Olha, minha rapaziada, a gente está começando o ano hoje e eu quero propor uma troca entre a gente. Você aí, todo vídeo que você entrar aqui do canal, primeira coisa que você vai fazer é deixar o like. Aí você vê o vídeo todo. Se você achou uma merda, você no final do vídeo você vai lá e dá o dislike. Mas eu conto muito com o seu like, eu conto muito com o seu comentário, conto muito com sua inscrição aqui no canal para você me ajudar, beleza? E agora a gente vai falar sobre 10 milhões de dólares. Um valor que o Atlético botou no mercado de transferências. E quando a gente fala de uma quantia alta, cerca de 50 milhões de reais, e o assunto é Atlético, mercado da bola, a gente sempre fica com o pezinho atrás. Porque o Atlético é um clube que historicamente tem uma resistência e quem sabe dá para dizer que tem até uma certa limitação a fazer grandes investimentos. Então, quando a gente fala de 10 milhões de dólares, 55 pela cotação atual milhões de reais, a gente fala de um Atlético aumentando sua capacidade de investimento no mercado da bola para que possa atingir jogadores de um bom nível. Num primeiro momento, a gente foi atrás do Bruno Gomes, jogador do Internacional, volante, meia, lateral direito, ala direita, jogador bem versátil, mas o Internacional em nenhum momento se demonstrou interessado em negociar o jogador. E também a gente foi no volante da seleção paraguaia, o Andrés Cubas. Dois jogadores indicados pelo técnico Odair Hellmann para serem peças fundamentais na construção do time da temporada 2026 do nosso Furacão. Então, a gente já tem alguns indícios aí. Basicamente, as posições que o Odair mais gostaria de um investimento. Um primeiro volante e um jogador que pode ser considerado versátil, mas que também faz esse papel de volante. Então, eu concordo com o Odair que dá um salto na nossa volância era uma necessidade gigantesca por parte do Atlético. A gente já traz o Portilla, que é um jogador que eu acho que faz com que a gente tenha uma peça de confiança, uma peça pronta para todos os jogos que a gente for enfrentar na Série A. A gente busca mais uma peça para compor esse meio-campo titular com o Portilla e uma peça também para ser assim, duas, três, quatro versões em um jogador só, que eu acho que acontece no cenário ali do nosso Furacão, caso tivesse contratado o Bruno Gomes. Então, entender a cabeça do Odair é muito importante. Outro ponto, a gente sabe que o mercado brasileiro está muito inflacionado. A gente sabe que o mercado brasileiro ele está numa cotação surreal quando o assunto é qualquer tipo de negociação envolvendo clubes brasileiros. A gente fez até essa provocação na live. Qual foi a última negociação envolvendo clubes brasileiros que o Atlético realmente foi bem sucedido e que o dinheiro do Atlético conseguiu trazer um grande jogador? Lembraram do Vitor Roque, mas um jogador de base. Só que é um Atlético com um limite de estrangeiros alcançado. Então, é um Atlético que tem o desafio de conseguir fazer com, vamos botar ali a metade, esses 5 milhões de dólares, que negociações para outros clubes brasileiros sejam atrativas e para o Atlético encontrar jogadores com capacidade competitiva que façam o clube dar um salto. Não adianta a gente ir só atrás do jogador. A gente precisa ir atrás do jogador e fazer com que faça sentido a contratação no sentido dele ser uma peça que realmente agregue ao time do Atlético. E aí cada um vai ter o seu nível de indicação. É verdade. Mas no final das contas, o Atlético não alcança com esse valor nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira prateleira do futebol brasileiro quando o assunto é essa quantia em questão. E o Atlético tá sondando, em alguns momentos gerou a brincadeira lá do sondou UFC. Mas era exatamente para entender até onde o Atlético poderia chegar com os valores que são possíveis hoje para o nosso Furacão. E a resposta não foi das melhores. O Atlético sabe que com o dinheiro que ele tem em mãos, ele não vai poder trazer certezas. Ele vai continuar tendo que olhar para o mercado de apostas. E quando eu digo apostas, não necessariamente o jogador sub-20 do Atlético Goianiense. Quando eu digo apostas, é os Gêmeos. O Atlético olhou para os Gêmeos do Mirassol e acreditou que poderia ser um jogador que em algum momento agregaria. Mas entendeu também que estava muito na casa da aposta, diferente, por exemplo, do Arboleda. O Arboleda é um nome que seria uma certeza, mas ultrapassa o nosso valor financeiro.
Então, nesse momento, acho que o Atlético ele tem que fazer algumas decisões que, por exemplo, será que vale a pena? Vamos pensar em volância e zaga, que são as duas prioridades que o Atlético tem. Será que vale a pena tentar dividir esses 10 milhões em um volante e um zagueiro? Ou será que, por exemplo, vale a pena a gente apostar em um Marcão, a gente apostar num Fábio Lucas na zaga, que seria mais um grande ponto de interrogação para um setor importantíssimo, e entender que a gente precisa de um volante de 10 milhões, de 8 milhões, e aí a gente traria um zagueiro mais barato, poderia fazer uma aposta observando jogadores de outros clubes. Esses 10 milhões que o Atlético tem no mercado é muito dinheiro, mas é muito dinheiro até a página 2. Por exemplo, se a gente consegue investir 2, 3 milhões no Lucas Sacha, e óbvio que a negociação tem outros gastos, mas a gente poder ir atrás de um volante de 6 milhões e meio, acho que subiria o nível do volante que a gente estaria buscando. E talvez aí a gente conseguisse algo maior e melhor do que Cubas e Bruno Gomes. Então é o momento do Atlético de entender se ele vai querer trazer uma referência técnica de um grande nível ou se ele vai querer fazer um time mais equilibrado. E desculpa, não acredito que tenha resposta concreta. Ah, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Acho que o Atlético, da mesma maneira que muitos times sofrem, ele está sofrendo com o hiperinflacionamento que a gente tem hoje no mercado brasileiro. E aí a gente também conta com a criatividade dos scouts do Atlético. Mas quando a gente fala de um scout eficiente, dificilmente a gente está falando de um scout que traz certezas, né? A gente fala muito mais de um scout que pode gerar ali alguma questão com alguma promessa, com algum jogador que não está no radar da maioria dos clubes, e talvez ainda seja essa a realidade do Atlético, o mercado de promessas. Mas existe um técnico que exige algumas certezas, existe um técnico que exige algumas peças ali que cara, são, ou pelo menos devem ser sólidas o suficiente para não gerarem questionamento. E aí que eu acho que o Odair e Atlético precisam falar a mesma língua. Por isso que eu acho que também a gente precisa ter uma visão de quem já tá no clube como os jogadores que podem ajudar. Do João, Leozinho, e olhar pra base com possibilidades também, para que a gente evite fazer investimentos que tirem nossa potência de mercado onde a gente realmente precisa. Por enquanto, acho que o mercado do Atlético é super equilibrado. Zero investimento ali no Gilberto, foi empréstimo, zero investimento no Jadson, no Alejandro Garcia, investiu tudo no Portillo. Que é a principal peça, que é a peça que chega para desequilibrar. Mas será que não tá na hora também da gente ter um jogador muito acima da média? Será que não tá na hora de trazer um jogador de 50 milhões? A atual maior contratação da história do Atlético é 27, que é o Viveiros. Botar 10 milhões em um jogador, cara, é um investimento que você traz uma referência técnica de muita qualidade. Não sei nem se o Atlético pode isso, mas quem sabe 8 milhões, 7 milhões, é dar um salto, é aumentar o sarrafo. E esse jogador, óbvio que você precisa entender muito bem quem é, mas ele pode trazer poder de decisão, ele pode trazer poder de desequilibrar em um lance. E talvez até pelo coletivo que a gente foi construindo ao longo do tempo e pela continuidade do trabalho do Daí, a gente precise mais desse acima da média do que exatamente de várias peças preenchidas. Não sei, acho que talvez o coletivo do Atlético possa suprir uma necessidade de lacunas mais equilibradas e lacunas menos concretas no elenco do Atlético. Enfim, pensamentos. A realidade é que o Atlético tem 10 milhões aí no mercado da bola que ele precisa saber onde investir da melhor maneira possível. Valeu? Tamo junto, rapaziada.